Se você investe em fundos imobiliários, provavelmente você já se fez essa pergunta. Qual fundo escolher? Porque o que não falta é opção. O problema é que se você escolher errado, isso pode te custar caro, até porque estamos falando do seu dinheiro. Hoje eu vou te mostrar dois fundos imobiliários que são diferentes e iguais ao mesmo tempo. Eu tenho esses dois fundos na minha carteira, então por isso que eu vou te mostrar qual que está no melhor momento para você fazer as suas compras, para você poder escolher e investir nesses fundos. Lembrando que isso aqui não é nenhum tipo de recomendação de investimentos, eu estou apenas te mostrando, entre tantos fundos imobiliários que existem, dois que eu resolvi escolher para adicionar na minha carteira e continuar fazendo os meus aportes nele. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Orçamento no Positivo. Para você que não me conhece, eu sou o Guilherme, tenho 24 anos e aqui eu posto vídeos para ajudar a manter o seu orçamento no positivo. Como eu disse, os dois fundos são interessantes, mas com propostas diferentes. E é exatamente aí que muita gente erra, porque não analisa o contexto do fundo e olha somente para o dividendo. E hoje eu vou te mostrar na prática qual deles pode fazer mais sentido na sua carteira de investimentos. Aqui nós temos o GGRC11. Basicamente a cotação dele é de R$ 10,20. O dividend yield dele nos últimos 12 meses foi de 11,84%. O P sobre VP dele está custando hoje 0,91. A liquidez diária de 8,94 milhões de reais e a variação nos últimos 12 meses de 22,80%. O GGRC11 é basicamente um fundo imobiliário de tijolo, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Zagros Renda Imobiliária, Fundo de Investimento Imobiliário. Basicamente, isso aqui é o nome do GGRC11. Público-alvo, público geral, segmento logístico, indústria, galpões. Prazo de duração indeterminada. Taxa de administração dele, isso aqui já é um pouquinho mais alta do que eu gostaria. 1,10% ao ano, tá bom? Número de cotistas, tipo de fundo aqui, ó, mais fácil. Tipo de fundo, fundo imobiliário de tijolo. Tipo de gestão ativa, vacância de 0,21%. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nos dividendos do GGRC11, que são coisas que eu gosto sempre de mostrar para vocês, para ver se é um fundo que costuma pagar bem. Aqui, basicamente, ele paga 10 centavos há bastante tempo. Se a gente mudar aqui para a página 2, a gente já pode ver que em fevereiro de 2025 ele pagava 9 centavos, tá bom? Chegou a pagar ali em fevereiro e em janeiro 9 centavos, mas sempre tentando pagar ali seus 10 centavos de dividendos, tá bom? Lembrando que é um fundo que custa R$10, ele paga 10 centavos, é algo absolutamente normal. Vamos dar uma olhadinha lá embaixo que eu quero mostrar para vocês outra coisa aqui, ó. Sempre que você vê esses agro, renda imobiliária, você entenda como GGRC11, tá bom? Ele é um fundo de investimento imobiliário com foco em imóveis comerciais, industriais e logísticos, para geração de renda por meio de contratos de locação e, quando oportuno, venda de ativos. Então, basicamente, aqui ele já falou que é quando oportuno. Então, ele não quer ficar sempre vendendo o que ele tem. Pelo contrário, ele prefere manter em carteira porque isso gera dividendo, isso gera aluguéis para ele, isso gera renda passiva para ele. O fundo, considerado do tipo tijolo, foi construído em 2016 e é gerido pela Zagros Capital com atuação ativa, buscando otimizar desempenho por meio de aquisições e gestão estratégica de portfólio. Aqui embaixo, eu gosto sempre de olhar aqui as informações adicionais. O fundo GGRC11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo do segmento logística, indústria e galpão. O GGRC11 possui atualmente um total de 214.249.664 cotas, que estão divididas entre 313.493 cotistas, tá bom? Então, os imóveis do GGRC11 estão localizados principalmente em Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Então ele tem um pouquinho ali, quase que em cada estado do Rio, tá bom? Do Rio não, em quase estado do Brasil. Falei até merda aqui. O fundo GGRC11 cobra 1,10% ao ano de taxa de administração e possui atualmente um P sobre VP de 0,91 e um dividend yield acumulado de 11,84%. Basicamente, esse aqui é o GGRC11, tá bom? Um fundo que basicamente eu gosto, tenho na minha carteira, já mostrei aqui em outros vídeos a minha carteira, e eu tenho ele na minha carteira, eu invisto, continuo fazendo os meus aportes. Hoje, ele custando ali R$10,20, eu tô querendo
que ele custe um pouquinho mais barato, mesmo que o P sobre VP dele esteja de 0,91, ou seja, está bem descontado, mas eu gostaria de pagar um pouquinho menos ali nele, algo mais próximo dos R$10, R$9,99, coisas do tipo. Mas ainda assim eu faço meus aportes, continuo comprando porque é um fundo que eu gosto bastante, até começando a ter um tempinho interessante ali na Bolsa de Valores. Esse ano 2026 ele completa ali seus 10 anos de bolsa, né, tendo em vista que ele foi lançado ali em 2016, então já estamos chegando ali, completando os seus 10 anos de Bolsa de Valores, já passou por algumas coisinhas ali, já entende um pouco de como funciona o mercado. Por outro lado, nós temos o GARI 11, sendo cotado hoje a R$ 8,33, um dividend yield de 11,86%, um P sobre VP um pouquinho mais interessante de 0,89, a liquidez diária desse fundo de R$ 22.810.000, a variação nos últimos 12 meses de 11,70% no positivo. Esse aqui é o gráfico do GARI 11, então se você investiu há um tempinho atrás, se você colocou ali R$1.000, você hoje teria ali basicamente seus R$1.121. Eu gravo aqui com tablet, então às vezes fica meio bugadinho ali para poder dar um zoom, tirar o zoom, então você só releva se tiver alguma coisinha assim acontecendo. Informações sobre o GARI 11. Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Real Estate, basicamente GGRC11, esse é o nome dele. Público-alvo, público geral, segmento híbrido, prazo de duração indeterminado, taxa de administração 0,94% ou 1% ali ao ano sobre o PL da empresa, tá bom? O número de cotistas aqui eu quero mostrar do outro lado aqui, ó. Tipo de fundo, fundo de tijolo, tipo de gestão ativa, vacância de 0%. Então vamos dar uma olhadinha aqui mais embaixo para a gente entender um pouquinho melhor sobre o GARI 11. Vamos ver os dividendos dele, na verdade. Aqui, ó, dividendos do GARI 11 nos últimos meses, se a gente mudar aqui para a página 2, continua basicamente a mesma coisa, pagando seus 8 centavos por cota. A gente pode ver que em 2024 ele chegou a pagar 9 centavos por cota, depois reduziu ali para 8 centavos e seguiu o seu pagamento de 8 centavos ali tranquilamente, trazendo um pouquinho de previsibilidade para quem quer viver de renda, por exemplo, tá bom? Então, quando você vive dali dos dividendos do fundo, basicamente esse tipo de renda faz com que você fique com uma renda previsível, sabe? Como se tivesse um salário totalmente previsível. E quando é aquele fundo que hora ele paga muito, hora ele paga pouco, isso pode te prejudicar quando você estiver vivendo ali dos seus dividendos. Então, ter um fundo mais previsível pode ser um pouquinho melhor, tá bom? Isso vale a pena você considerar. Sobre o GARI 11, ele é um fundo imobiliário com estratégia híbrida focado na aquisição de ativos logísticos e de renda urbana, varejo essencial para ali quem está querendo comprar casas, apartamentos, enfim, o GARI 11 basicamente ele investe nesse tipo. Classificado como fundo de tijolo, foi estruturado em 2020, então é um fundo um pouquinho mais novo. E passou por um reposicionamento estratégico ao longo de sua trajetória, deixando de atuar exclusivamente no setor logístico sobre o ticker GALG11, esse aqui era o nome que ele tinha antes, para se tornar um veículo diversificado de ativos imobiliários geradores de renda, tá bom? Então ele era mais focado ali, tipo o HGLG, que era focado basicamente em indústrias, galpões, e hoje focado ali um pouco mais em renda urbana, porque ele julga como varejo essencial, basicamente as pessoas que compram ali seus apartamentos, suas casas, enfim. Aqui eu gosto sempre de olhar aqui uma outra coisinha aqui, ó, enfim, aqui a gente pode ver que ele tem algumas coisas aqui em outros estados, mas eu gosto de olhar aqui nas informações adicionais, tá bom? Que é mais fácil da gente entender. O fundo GARI 11 é um fundo imobiliário de tijolo do segmento híbrido, possui atualmente um total de 289.186.438 cotas, que estão divididas entre 456.459 cotistas. Atualmente, os imóveis do fundo GARI 11 estão localizados principalmente em Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul e São Paulo. Quase que todos os estados também. Então, aqui a gente pode ver que ele tem uma diversificação bem grande, o que é muito interessante, tá bom? Quanto mais diversificado ele é, menos riscos ele traz pra gente. O fundo GARI 11 cobra 0,94% entre 1% ao ano sobre o PL de taxa de administração e possui atualmente um P sobre VP de 0,89 e um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 11,86%.
2%. Os fundos de tijolo também são conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos. Mesma coisa que eu li ali sobre o GGRC11. Então esses fundos imobiliários de tijolo, eles costumam pagar um pouquinho menos do que os fundos imobiliários de papel, porém, eles pagam um pouco mais que os fundos imobiliários do setor logísticos, como o HGLG11, por exemplo. Então, eles têm ali uma geração de renda bem melhor, mais diversificada, mais tranquila e um tanto quanto previsível. Como eu mencionei, você pode viver de renda investindo nesses fundos imobiliários que você teria ali a sua renda bem previsível. É óbvio que uma vez ou outra ele pode mudar, porém é algo mais previsível. Já alguns outros fundos, provavelmente de papel, alguns fundos FOFs, né, são fundos que investem em outros fundos, eles podem ter ali alguma renda que não vai ser tão previsível. Então isso, para quem está vivendo de renda, pode ser um pouquinho prejudicial, porque você nunca sabe quanto de fato você vai receber no mês seguinte. Então é bom que você se atente um pouquinho antes de fazer os seus investimentos. E o lado bom de você investir em fundos imobiliários é que você não precisa exatamente escolher um único fundo. Então eu vou pegar aqui um fundo de papel e vou escolher especificamente o MXRF11. No fundo de tijolo eu vou escolher especificamente o GARI11, especificamente o HGLG11. Você não precisa fazer essa especificação. Você pode simplesmente ter todos eles. É claro que nem todos os fundos você vai comprar, até porque nós temos muitos fundos na Bolsa de Valores. Porém, você vai fazer ali as suas escolhas e entre os fundos de papel, entre os fundos imobiliários de tijolo, você vai fazer ali as suas escolhas. Então, eu acho que dependendo do quanto você tiver investido, ter ali entre 5 a 10 fundos imobiliários está bem interessante. E se você tiver bastante dinheiro, já é comprovado ali que você ter mais de 15 fundos não vai fazer muita diferença, porque você já vai estar pulverizando o seu patrimônio. Então, para quem tem menos dinheiro, ali entre 1 a 5 fundos, para quem tem um pouquinho mais, entre 5 a 10 fundos, e quem tem bastante dinheiro, algo ali próximo dos 15 fundos imobiliários. Hoje eu tenho basicamente HGLG11, GGRC11 e GARI11 na minha carteira. Porém, pretendo adicionar ainda ali o MXRF11 e até mesmo o KNCI, KNRI, sabe? Alguns fundos imobiliários ali que vão fazer a minha diversificação ficar um pouquinho melhor. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para que você não perca nenhum vídeo. Aqui eu tô sempre postando atualizações, dicas e conselhos para que você não acabe perdendo o seu dinheiro, tá bom? Então, se inscreva no canal e ative a notificação para você não perder absolutamente nada. Desejo a todos ótimos investimentos. Até logo. Fui.